Acho que todo ser humano tem um pouquinho de nervoso e, inclusive, eu quero repudiar o que aconteceu, não é do meu feitio. Você me conhece, eu sou homem de família. Teve um momento que saiu do limite, mas quero aqui de público pedir perdão à comunidade de Monte Formoso, que isso não deve se repetir. Quero pedir desculpa ao Poder Legislativo por esse acontecimento, pelo ocorrido, e dizer que a minha vinda aqui foi simplesmente esclarecer fatos, dúvidas. O meu compromisso é com o resgate, com a responsabilidade e com o compromisso com o povo de Monte Formoso, e atribuir a isso a transparência. Eu venho aqui qualquer hora para esclarecer. E como eu disse antes, ninguém tem sangue de barata e às vezes tem hora que você sai do limite. E aí eu saí, mas quero me pedir desculpa, repudiar tudo o que aconteceu, que não foi de harmônico aos poderes. Quer dizer que o meu discurso aqui é de harmonia, pedir harmonia entre os poderes, e dizer à comunidade de Monte Formoso que eu estou aberto para esclarecer, para diálogo, para dar qualquer tipo de informação que seja do meu governo. Eu tenho 4 anos para fazer isso. Compromisso do povo para o povo. Morreu a semana passada aí uma paciente aqui, a Maura, uma mulher que estava lá em frente do palanque, sacudindo a bandeirinha do senhor, pedindo voto para você. Morreu a míngua dentro de uma casa aqui em cima, que 15 dias atrás ela me pediu uma cesta básica e me pediu um remédio, com a receita, me pedindo um remédio para poder lá. Enquanto o senhor estava lá em Porto Seguro, na praia, em hotel de luxo com sua família e mais umas 3 famílias que estão em volta do senhor, o povo de Monte Formoso estava aqui morrendo de fome, precisando de uma receita de R$100 que o senhor não pode pagar para ela. Por que esse dinheiro o senhor está aplicando aí para aplicar? Eu não teria coragem nunca, eu podia ter milhão na conta, vendo a situação que o povo de Monte Formoso está passando nessa cidade. Eu estar lá em Porto Seguro, no hotel de luxo com minha família e mais 3 famílias em volta lá, e eu estar lá curtindo coisas boas lá, e o povo aqui passando necessidade, o povo que lutou, o povo que votou e prestou confiança a nós para representar eles. Eu não posso dizer que é uma perseguição política, mas fugiu da responsabilidade do vereador falar que eu estava, se eu estivesse indo para lá com dinheiro público, eu estaria constrangido, aborrecido. Mas eu fui com o meu dinheiro, fui com a minha família, e num feriado eu não estava a serviço. Se eu estivesse num dia de serviço, aí eu acho que seria ridículo, eu tinha que dar explicação ao povo, mas eu estava no feriado prolongado e não foi eu. O Bambambam está em Porto Seguro. Tinha várias famílias de Monte Formoso e eu enalteci, porque o povo de Monte Formoso, eu já ia a Porto Seguro antes de ser prefeito. Então é do meu costume levar minha família a Porto Seguro, é uma cidade que eu gosto, e eu aconselho as pessoas a irem. Inclusive vários vizinhos meus estavam lá, ex-vereadores estavam lá, eu já encontrei com vereadores lá, então não vejo nenhum problema não. Eu acho que é uma insatisfação pessoal do presidente. Eu acho que foi um momento que o presidente estava meio aborrecido, não sei porquê, não vou explicar, mas eu insisti em falar baseado no regimento. O próprio vereador Bal mencionou isso, que eu conheço o regimento. O prazo é de 10 minutos, prorrogável por igual período, e em momento algum, se você gravou, eu falei que pedisse ao plateia, que o próprio presidente tinha falado de democracia, eu falei, pede a plateia para aprovar uma prorrogação de mais 5 minutos só para encerrar minha fala. Foi simplesmente isso, eu não quis confrontá-lo, mas quando me tirou o direito de falar, que inclusive ameaçou chamar a polícia, eu acabei falando no direito de cidadão. Eu gostaria inclusive de pedir a compreensão dos demais vereadores, como eu passei nessa casa, que fosse compreensível de estender pelo menos mais 5 minutos para me encerrar a minha fala. Senhor prefeito, vai ficar muito estendida a reunião. O secretário Adelso vai ter que usar também a tribuna, eu vou usar a tribuna. Eu gostaria que o senhor cumprisse o regimento aí e deixasse na próxima vez o senhor
No momento algum eu quis atrapalhar a ordem dos trabalhos, inclusive já tinha votado, já tinha pedido as matérias para retirar. Infelizmente ali eu estava com a fala e a ameaça foi chamar a polícia se eu não calasse a boca. Ligou, terminou já? Nós vamos. Se tiver terminado, eu vou solicitar da polícia para poder vir. Nós vamos. Eu acho que ele foi infeliz na fala dele, inclusive porque nós temos prova. No mês passado, ela recebeu cesta básica do assistente social, ela assinou o recibo. O secretário de saúde deu assistência assim que identificou que ela tinha sumido. Morreu a semana passada aí uma paciente aqui, a Maura, uma mulher que estava lá em frente do palanque, sacudindo a bandeirinha do senhor, pedindo voto para você. Morreu a míngua dentro de uma casa aqui em cima, que 15 dias atrás ela me pediu uma cesta básica e me pediu um remédio, com a receita me pedindo um remédio. Então é um equívoco grande por parte do presidente. Eu acho que foi no momento de insatisfação dele com a gestão, não sei porquê, que acabou falando, mas eu simplesmente, o fato de ser prefeito, o povo vai continuar morrendo, adoecendo, acontecendo acidente. Uma coisa eu garanto, nunca faltou assistência nem médica, nem social ao povo de Monte Fogor durante os meus 8 meses de mandato, que agora já encerram 9 meses, já estamos entrando para o 10º mês de mandato. Nunca faltou, reafirmo aqui. Ontem, por exemplo, vim de Porto Seguro, parei no posto, o pessoal me conhece, o prefeito de Monte Formoso, tem um cara que tem 2 horas, está com a perna cortada, lá em Paulo de Oiô. Prefeito, leva, eu tirei minha família do carro, voltei lá no hospital, deixei o homem no hospital, perguntei se precisa de alguma coisa. Eu ajo sempre com a palavra de Deus, a parábola do bom samaritano. Ali eu entendi. E ele falou comigo que foi nas 5 unidades de Pontos Volantes, todas estavam fechadas. Chamou o SAMU, tinha mais de 1 hora esperando o SAMU, só que o cara estava com o carro sem farol, não dava para passar nos guardas. Não estou alegando o que eu fiz, mas para dizer que municípios vizinhos a nós, 5 horas, as policlínicas fecham. Aqui fica aberto 24 horas para atender o cidadão. Infelizmente, eu não sei o que às vezes já paguei conta de luz do meu bolso para ela, já coloquei a assistente social a serviço dela. Eu acho que foi uma fala muito infeliz por parte do presidente. Eu repudio mais uma vez a atitude do presidente. Mais uma vez peço desculpa por ter me excedido, mas dizer que o povo está acordando para a democracia. O povo agora quer participar, não existe mais esse negócio, porque eu falo, eu quis aquela hora, foi só falar. Eu não quis mostrar que eu era maior do que todo mundo, eu estava falando ali como cidadão, e o presidente interpretou que eu estava falando que eu era maior do que os outros. Eu não sou maior do que ninguém. O senhor, por ser prefeito, o senhor não é dono, na verdade, não é dono da casa aqui não, hein? Não é dono não. O mesmo valor que o senhor tem, todo mundo tem, o senhor não é dono não. O senhor é prefeito, mas não é presidente, não é o dono do mundo não, hein? O senhor tem que ser humilde, ter humildade. Eu aprendi 3 frases na minha vida que eu vou levar para o resto da minha vida. Isso vai passar. Então, volto a repetir. Isso vai passar de prefeito. Eu vou continuar indo a Porto Seguro sem ser prefeito, porque eu vou dar tranquilidade e um espaço de interação com a minha família. Quero que o povo fale. Esse negócio de silêncio total é como se todo mundo fosse concordando. Aí fica estranho. No mínimo falar, tá bom, parabéns, tá errado, prefeito, tá errado nisso, muda nisso. Eu quero falar. Então, inclusive, eu fiz a questão do esporte, que era o fato em discussão. Eu falei, se dentro do meu mandato eu não cumprir o meu cronograma de governo, eu venho a público pedir desculpa, que às vezes foi por causa da burocracia, por falta de dinheiro. Inclusive eu tinha relatórios para mostrar do que a gente já gastou em saúde, gastou em educação, mas infelizmente não teve a oportunidade. Qual a mensagem que o senhor deixa para toda a população de Monte Formoso, que eu acho que eles são o foco disso, né? Eu faço aqui um compromisso do governo, do resgate, da responsabilidade, e dou um compromisso de cumprir todos os meus programas de governo dentro do meu mandato. E chamar a população a participar, a dar opiniões, a entrar no site, a falar e mandar informações.
nem que seja por escrito, eu quero que o povo participe conosco de tudo que a gente está fazendo para o bem de Monte Formoso. Hoje você falou do esporte, a nossa intenção é construir quadra coberta também no meio rural, é construir os campos de gramado no meio rural. Você não fixa o homem no campo como tem dito, mas você dá a oportunidade do homem viver bem no campo, produzindo. É do povo de Monte Formoso, venha conosco que eu quero fazer diferente no sentido de acabar com a lambança, de mostrar às claras tudo que é do povo, para a gente fazer um governo do povo, para o povo e com o povo. E talvez seja toda essa ousadia que causa tanta polêmica, não é isso, prefeito? Inclusive, o dia que foi colocar o site no ar, teve gente de outra cidade que falou: você está louco? Moço, e suas diárias? Eu falei: não, eu não tiro uma diária para tratar de assuntos particulares, eu só tiro para tratar de assuntos inerentes ao poder executivo, ao povo de Monte Formoso. Então não tem medo nenhum de mostrar as claras. Eu fui órfão de pai com 9 anos de idade e minha mãe ensinou, já falei isso em outros lugares, ensinou a ser honesto. Eu falei isso, você viu que eu falei na presença do presidente, eu fiz esse compromisso e foi no dia que fomos diplomados lá no sindicato, de eu fazer um compromisso de a gente fazer um governo sem lambança. Eu usei esse ditado porque eu pesquisei no dicionário que lambança é fazer com dos outros o que não deveria. Então, eu continuo reafirmando esse compromisso de nosso governo ser um governo sem lambança. E às vezes essa dificuldade que o pessoal está enfrentando. Que, como eu disse antes, a lambança não é só dos gestores públicos, não. Ela começa, você formou administração de empresa, mas você não quer concorrer com seu colega para ver quem é que passa no concurso público. Verdade. Uai, isso não é formação. Concordo. Você tem que... a disputa. O cara vai para a disputa do esporte, que é o caso em evidência. Se você perder o jogo, vai lá, parabeniza seu colega. Tem uma lei de 2013 que precisa de autorização do legislativo para fazer transporte universitário. Entendeu? Então, como aqui não tem, nós verificamos, não tem a lei que autoriza, o transporte vinha sendo feito até agora sem legalidade. Então a gente está dando legalidade à lei. Quer dizer, tem uma lei federal que pode, mas para você fazer, você tem que pedir autorização legislativa. Inclusive nem contabiliza esse transporte escolar com o gasto com a educação, porque não é permitido em lei. O que a gente quis com o projeto de lei é simplesmente isso, não é tirar a onda de ninguém, como eu falei, é acabar com a lambança no poder público. Se o transporte tinha vindo muitas reclamações que o pessoal estava enchendo os ônibus de sacola. O único objetivo disso é organizar. O ônibus é para levar estudantes. Entendi. Se a gente for incentivar o pessoal a comprar, então vai enfraquecer nosso comércio local. Então, é simplesmente isso. Teve até denúncia que o pessoal pegava carona aqui para comprar droga lá em Padre Paraíso, e lá para cá de madrugada vinha trazendo a droga. E tem a lista, inclusive eu coloquei dentro do ônibus uma lista, o pessoal assinar para ver quem é que realmente está sendo os estudantes. Você foi, assinou, é Fagner, todo mundo sabe quem é Fagner. Fica fácil posteriormente de saber, olha, se veio a droga, quem é que trouxe? Não foi o estudante, não foi Fagner? Então, mas são suspeitas que gerou, então é por isso que a gente quis organizar. Eu continuo falando, que eu quero fazer um governo sério e transparente, porque eu vou continuar morando em Monte Formoso, passando o meu mandato. Então eu não quero o oficial de justiça batendo na minha porta depois, querer que eu vou devolver dinheiro por uma coisa que eu fiz errada. Às vezes, sem pensar, um ato desse, por exemplo, pode encarretar em ações futuras. Virou, tipo assim, parece que a pessoa é premiada quando é honesto, né? Eu tenho na minha vida, é obrigação do cidadão ser honesto e transparente com a coisa pública. Então, eu estou cumprindo com a minha obrigação, queria ter feito isso antes, mas assumo aqui que vamos fazer isso dioturnamente. Mostrar para o povo de Monte Formoso que eu sou de Monte Formoso e quero fazer um governo para o povo de Monte Formoso. É óbvio que tem pessoas de sua confiança que você vai pegar, é o caso que eu já citei aqui, caso de confiança, você põe pessoas da sua confiança, até para ficar mais fácil você controlar, para não fazer lambança. Então, quem você, na sua casa, você vai colocar, confiar nos seus filhos. Então, na gestão pública, hoje é permitido, o tesoureiro hoje ele tem uma grande experiência em grandes empresas, e aí foi isso que fez ele assumir o cargo de tesoureiro, causou uma certa insatisfação. Sobre o nepotismo, não é isso?
causou uma certa insatisfação, mas não tem nada a ver, tem feito um trabalho transparente. Aí ela acabou na insatisfação do momento também, ele não estava ali como gestor público, estava no campo de futebol, e às vezes pode ter falado alguma coisa que eu não sei se falou, que aí o presidente acabou achando ruim, né? Chamando para briga, né? Eu entendi que foi chamando para briga. Outro dia atrás ali, o secretário de Finanças do prefeito estava lá na arquibancada falando mal de mim, falando que o vereador Baianinho quer mandar e que tem que fazer um campeonato regional para que o vereador Baianinho trouxesse os times de fora para poder jogar, porque ele estava trazendo só os jogadores de fora. Qual o jogador de fora que eu trouxe para esse campeonato? Os professores que prestam serviço do município, um que presta serviço lá na comunidade do Genipapo, o outro presta serviço aqui no Monte Formoso, que o regulamento do campeonato deu o direito de colocar. Coloquei um de Pato Paraíso, fui chamado, fui punido, perdi os pontos que ganhou o jogo, excluí esse jogador, tirei ele. Não é um rapaz brigador, como todo ser humano, tem seu momento de nervoso, quero pedir desculpas se ele magoou, eu confio muito no meu cunhado e ele tem feito um trabalho, tanto que se não fosse sério, eu já tinha, lambança vai pra rua, não tem jeito, eu acho que lambanceiro não tem lugar mais, nem em Monte Formoso, nem no país, o povo está acordando para isso. Um trabalho bacana, muito obrigado de verdade. Eu que agradeço, Fagner, pela oportunidade de esclarecer e mais uma vez pedir desculpa ao povo de Monte Formoso e a quem está fora de Monte Formoso, dizer que é compromisso meu, é com a verdade e a verdade nós vamos longe, por isso reafirmo aqui, lambança em Monte Formoso, nunca mais. Muito obrigado, fico à sua disposição, a hora que você quiser fazer qualquer entrevista, coloque à disposição para a gente esclarecer fatos que gerar dúvida.